inferno astral? Escravo astral? Isso de fato existe? Você já ouviu falar nisso? Ah, eu tenho certeza que inferno astral você viu em muitas revistas, em muitos jornais, ali naquela coluna, para chamar a atenção. Porque, claro, é um tema que chama a atenção. Mas será que isso de fato existe? Eu sou Tita Zapata, astróloga deste canal Astrologia em Foco. E estou trazendo para você hoje este tema. Por quê? Porque eu estou cansada de ouvir pessoas me perguntando: ai, eu estou no meu inferno astral, ai, eu vou começar a sofrer, ai, eu detesto esse período, porque sempre dizem que é o pior período do ano. Gente, isto é uma lenda urbana. Inferno astral não existe. Escravo astral não existe. Isto é uma criação aqui do Brasil. Fora do Brasil você não ouve falar disso. Aí as pessoas perguntam: ah, mas por que então aqui isso acontece? Bom, nós somos um povo que tem uma conexão muito forte com a espiritualidade. E aqui temos diversas vertentes religiosas. E a questão do inferno está muito conectado, principalmente com o cristianismo, porque dentro da vertente africana, seja do candomblé, seja da umbanda, não tem esse termo de inferno. Mas dentro da vertente cristã, catolicismo, protestantismo, o espiritismo, que tem muito dessa vertente cristã, que utiliza a Bíblia, vem muito com essa ideia de inferno. E o inferno, ele começa a ser utilizado com este nome lá na época que Dante descreve, né, o baixar aos infernos, aos baixios. Isso é trazido na astrologia por quê? Porque Plutão, veja, é moderna a coisa. Plutão, ele é Hades, é o deus dos baixios. Portanto, ele rege aquilo que está abaixo da terra, o inconsciente, o outro mundo, a vida dos mortos. E isto vem sendo colocado aqui na astrologia como uma forma de chamar a atenção. Eu digo que existem muitas pessoas que vão apresentando ideias para quê? Para serem conhecidos. Claro, se eu chego aqui e falo assim para você: olha, cuidado com o seu inferno astral. De que signo você é? Ah, se você é taurino, cuidado quando o sol entrar em Áries. Você está entrando no seu período mais negativo do ano. Essa pessoa já vai começar a ficar preocupada. Isso chama atenção. E eu vou fazer o quê? Oferecer para você uma solução para esse problema? É assim que acontece, é assim que surgem as lendas urbanas. Pessoa que nasceu no primeiro grau de Áries, no primeiro dia de Áries, lá no dia 19 ou 20 de abril, dependendo do ano, certo? Então, você teria o signo de Peixes na 12ª casa. A 12ª casa é uma área do mapa que também a maioria das pessoas tem muito receio. Por quê? Porque representa, sabe, eu vou usar termos aqui, palavras para você entender. A 12ª casa fala dos inimigos ocultos. Porque a 12ª casa é o que está escondido. É aquilo onde a gente se reserva. É uma área que fala de hospitais, saúde que nós temos ao longo da vida, uma hospitalização. Também representa cadeias, onde as pessoas ficam presas por algum motivo, clínicas. É claro que esses temas e esses assuntos não são muito agradáveis. Por isso todo mundo diz que a 12ª casa é muito perigosa, mas não é assim. Imagine você, quem tem Sol, planetas na 12ª casa, então seria uma pessoa totalmente com uma vida triste, perigosa, presa, não é nada disso. Normalmente, pessoas que têm planetas numa 12ª casa, que estão bem aspectados, são pessoas que trabalham na medicina, curando os demais, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, tudo aquilo que se dedique ao outro, porque é uma casa chamada do sacro ofício, e não é sacrifício, é sacro ofício, é um ofício sagrado, e a medicina, a psicologia é um ofício sagrado. É claro que existem aspectos tensos dessa 12ª casa, mas, veja, você nasceu
no primeiro dia do Sol em Áries. Então, sua 12ª casa é Peixes. Só que você pode ter um ascendente ali em Libra. Então, a casa 1 será Libra. A 12ª casa do seu ascendente é quem? É Virgem. Então, você vai ter 2 infernos astrais, porque se o ascendente é o seu corpo, é a sua ação, aqui também teria que ser considerado um inferno astral. Se o seu Sol está, por exemplo, numa casa 7 em Áries, vamos inverter aqui, uma casa 7 em Áries. Seu ascendente é aqui Libra. A casa 12 é Virgem. O ascendente Libra vai ter a casa 12 em Virgem. Assim que, quando chegar a época que o Sol entrar em Virgem, você vai ter um inferno astral. E quando o Sol chegar em Peixes, você vai ter outro inferno astral? É evidente que não, gente. Deu para entender? A 12ª casa é uma casa que nós nos preocupamos. Por quê? Porque ela pode representar alguns períodos um pouquinho mais difíceis. Mas isso não vai acontecer todos os anos. Certo? Ficou claro que isso não existe? Então, pare de se preocupar com o período que antecede o seu aniversário. Não acredite nessa ideia de que é um período negativo do ano, porque as pessoas muitas vezes conseguem situações, empregos, conhecem pessoas, são felizes, viajam. Não tem o tal do inferno astral. E lembre-se que você é um ser de energia. E quando você conecta, contata com energias de baixa vibração, como uma rádio, é claro que você, acreditando que entrou num período negativo do ano, vai contatar com situações difíceis. Certo? Agora vamos entender a história do escravo astral? Aqui você tem um outro gráfico onde está determinada as casas. Você vai ver de casa 1 a casa 12. A casa 6 é considerada a casa do servir, é o signo de Virgem. Aliás, se você não assistiu o vídeo anterior de Mercúrio em Virgem, aqui em algum lugar você encontra a indicação e você vai perceber que ali eu toco nesse assunto. Por quê? Porque a casa 6 é considerada aquele que serve. E servir, por acaso, é algo tão negativo assim? Então você passa a ser um escravo do outro porque você trabalha? Quem tem a ideia de que a casa 6 é a casa do trabalho e é a casa do cuidado da saúde? Então, a pessoa que tem uma ideia de que porque ela trabalha, ela é uma escrava, ou porque ela cuida da saúde, ou cuida da saúde do outro, ela se torna escravo do outro, é um absurdo. Isso não existe. A casa 6 é uma casa que vem indicar tudo aquilo que você tem de condições de rotina, tudo que você passa de forma rotineira, o seu trabalho rotineiro. O seu cuidado com a sua saúde ou quando você cuida da saúde do outro. A rotina não significa escravidão. O trabalho não tem essa noção de escravidão. São pessoas que colocam formas pejorativas aí e fazem com que as pessoas comecem a acreditar que existe essa coisa, essa lenda urbana, essa coisa fantasiosa. Por quê? Por exemplo, quem tem um ascendente aqui em Áries, ou tem o Sol em Áries, o escravo astral seria a Virgem. Quem tem o ascendente em Touro, o Sol em Touro, o escravo astral seria a Libra. Então, seria contar 6 casas a partir do seu Sol, do seu ascendente, no caso o Sol, né? A teoria está mais envolvida no Sol, seria o escravo astral. Isso é absurdo, isso não existe. Ai, me lembrou agora o padre Quevedo, vou até tomar um chazinho. O que dizia o padre Quevedo? Isso não existe. A nova geração não conhece, mas aqui quem vem e acompanha no canal normalmente tem mais de 30 anos e sabe bem do que eu estou falando. Eu espero, sinceramente, que esta explicação aqui a respeito de inferno astral, de escravo astral, dessas lendas urbanas, disso que não existe numa astrologia séria, sirva para não entrar mais nesses temas fantasiosos, que não tem nada a ver com uma astrologia séria. Eu vou me despedindo de você aqui. Se você ainda não me segue, olha, é o momento de você se inscrever. Aperta na sinetinha, porque assim você recebe indicação que eu estou lançando novos vídeos. Curta, compartilha com os demais. Adoro quando você comenta. E eu te aguardo num próximo vídeo.
Vênus vai entrar em Virgem ali no dia 4 de agosto. Estamos nos aproximando. Já já vamos falar de Vênus. Tchau!